Você faz a prece para nós, Bel? Acho que caiu, né? Isabel? Acho que ela caiu de novo, né? Caiu. Pedir a Ana, então, você faz para nós, Ana, a prece? Não, voltou. Peraí, deixa eu ver se ela voltou aqui, peraí. Voltou, Isabel? Acho que ela caiu mesmo. Se você estiver ouvindo, Bel, eu vou pedir a... Hã? Caiu. Deixa eu ver. Aí. Tá mudo agora. Ouvindo? Agora sim. Então? Então, vamos lá. Vou colocar, vou tirar aqui para ficar mais certinho, tá bom? Vocês já fizeram a prece? Não. Eu estou aguardando você para você fazer para nós. Vamos lá. Mestre amado, agradecemos por este momento, por este dia que celebramos a vida eterna, em que devemos refletir sobre o que viemos fazer aqui na Terra, sobre essa parte, essa parcela da vida em que estamos experimentando, tendo experiências, que possamos aproveitar essas experiências, que possamos aprender a nos conectar com sentimentos mais elevados, a nos libertar daquilo que prejudica o nosso crescimento, que nos afasta de Ti, e que possamos cada vez mais sermos instrumentos para auxiliar o trabalho do bem, que possamos ser instrumentos de luz, instrumentos de paz, mesmo sendo ainda muito pequenos, sabendo das nossas imperfeições, desejamos, Senhor, te servir sempre, seguir o seu exemplo. Que neste estudo de hoje possamos aprender ainda mais e levar para as nossas vidas tudo que estivermos estudando e discutindo. Sei conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos lá, Betinha. Tá mudo, Beth. Fazer aqui um breve resumo do capítulo, da parte que a gente já viu do capítulo 17, Rogativa Singular, do livro Obreiros da Vida Eterna. Tá? Então, a gente viu aqui na semana passada que a gente inicia o capítulo com uma comparação entre a recuperação, né, pós-desencarne entre o Dimas e o Fábio, e essa demonstra para a gente, né, que não há milagres depois do desencarne, que cada um continua, né, naquela vibração que ele estava, né? É lógico que ele vai recebendo as informações, ele vai tendo uma transformação, mas essa transformação é paulatina, né? Ela não é assim repentina, não é um milagre. Ah, hoje eu desencarnei, eu já estou bacana amanhã. Não, não é assim, né? O Dimas ele estava tendo uma certa dificuldade ainda, mas o Fábio não. Para o Fábio foi uma libertação, né? E ele começou a perceber que ele poderia se movimentar, ir em outros cômodos onde ele estava, né? Lá da casa de amparo, e ele começou a ter essa liberdade. E começou a se interessar pelos estudos, né?
e foi progredindo. E isso foi influenciando também o Dimas, que estava junto com ele, que começou a ter mais forças de resistir aos chamados da família, né? E o Fábio foi melhorando de tal forma que a espiritualidade, o Jerônimo, né, e resolveram, a irmã Zenóbia, em contato com os Jerônimos, resolveram lá trazer a esposa dele para fazer uma visita. Ela veio, fez a visita ao Fábio, e ela ficou profundamente emocionada, e no momento lá ela ficou em silêncio, ela não conseguia nem se manifestar, e que gerou até uma certa preocupação no Fábio, mas que aos poucos ela foi agradecendo, né, esse momento lá que ela ficou em silêncio, ela falou que ela estava agradecendo ao Cristo a possibilidade de ter o reencontro com o Fábio, né? E aí o Fábio pergunta sobre a família, como que estava, e ela, envergonhada, ela fala que ela estava com muita saudade dele, né? Principalmente nos momentos da alimentação e do culto, que era um momento que a família toda se reunia, e que para suprir essa falta dele, ela imaginava o Cristo no lugar que era dele. E já tinha arrumado um emprego e que ela estava bem. E ele fala que ele estava se esforçando para que no plano espiritual ele conseguisse constituir uma casa, né, para esperar por ela e pelos filhos deles, tá? Aí ela conta toda essa história e após essa conversa com o Fábio, que ela ficou muito emocionada, a Zenóbia trouxe para ele uma flor, né, para ele entregar para a esposa, e que já era a hora de despedir. Ele entrega a flor para a esposa e a equipe é chamada a conduzir a esposa até o corpo físico, porque ela ficou muito emocionada. Nesse ponto, houve uma dúvida em relação ao motivo de ter que conduzir ela, né, porque ela ficou, desorganizou as energias dela, e a questão é que o perispírito, ele, em desdobramento, ele acompanha o espírito, né, que a gente, e nesse momento que ela ficou emocionada, desorganizou a estrutura interna, né, do corpo perispiritual, e no momento que ela foi conduzida ao corpo físico, ela teve o necessário amparo, foi aplicado ali os passes, né? E ela acordou com a memória da flor, né? Que ela tinha recebido, com aquela sensação de ter recebido a flor do Fábio, né? O Fábio, ele se esforçou muito, né, para não demonstrar que ele estava com saudade também, ele para não chorar, para não fazer com que ela também ficasse triste, né, com a situação. E sempre dando força para ela continuar a jornada. Vou ver aqui. Aí ela voltando ao corpo físico, eles tiveram, o André Luiz, com a equipe, voltaram para casa, né, de amparo lá, e o Jerônimo ele foi chamado em esferas mais altas para receber uma orientação de um novo trabalho. Quando ele retorna, ele comunica que eles teriam um trabalho junto à Albina, né, e esse trabalho junto à irmã Albina era para poder dar um pouco mais de prazo, né? Porque ela já estava prestes ao desencarne, porque ela tinha um problema no coração e nas artérias, no fígado, ou seja, o corpo dela já estava bem debilitado, então ela não teria muito tempo de vida.
mas que, em decorrência desse chamado, né, foi decidido que ela teria mais um tempo de vida, não fala quanto, não seria muito, mas mais um tempo de vida, e que eles estariam responsáveis por ir lá na casa da irmã Albina e fazer a recomposição de energia necessária para que ela continuasse por mais um tempo. E aí o André Luiz ele ficou cheio de dúvidas, né? O que fez com que a irmã Albina recebesse mais esse tempo? Seria justo ela recebesse mais esse tempo? Por que o pedido de que ela ficasse mais na Terra foi aceito, né? Então, assim, ele ficou cheio de dúvidas e bem ansioso para perguntar, mas ele cedeu aí a tentação e esperou que o Jerônimo, né, e o coordenador lá, passasse as instruções para ele. Em certo momento, ele pediu para receber essas instruções junto com os demais membros da equipe, né, o que foi concedido, e aí eles falaram que ela teria mais um tempo, que ela tem um tumor, né, no músculo cardíaco, que com uma ruptura, na iminência de ter uma ruptura imediata, e que eles precisavam fazer urgentemente uma reparação para que ela não desencarnasse e ficasse mais um tempo. Seria por alguns tempos, um curto espaço de tempo, mas não definido. Então, aí eles foram lá, e quando eles chegaram, estava tendo um culto com umas discípulas, né, da irmã Albina, 14 discípulas, parece, e elas estavam fazendo um culto para ela, fazendo uma oração, e eles, nesse momento, eles já começaram a fazer a reparação das energias e do coração. O Jerônimo fez ali a aplicação dos passes, né, fez uma cirurgia nela lá. Eles não falam cirurgia, mas o que foi feito foi uma cirurgia. E a enferma, dona Albina, ela começou a se recuperar, aceitou até uma alimentação, e logo em seguida, tem uma coisa aqui que o Vicente chamou a atenção, que da dificuldade, né, assim, do trabalho que a espiritualidade teve para poder, durante esse tratamento da irmã Albina, recuperar esses órgãos dela, né? Não é simplesmente chegou lá e deu um passe, é realmente feito um trabalho intenso para que ela possa ficar mais um tempo. Porque você pegar uma célula que já está degenerada, você tem que fazer um tratamento nela, né? Então, ele foi feito esse tratamento aí na irmã Albina, e ela melhorou, se alimentou, e aí o André fica na dúvida, né? Se seriam as discípulas, a súplica das discípulas que fez com que ela tivesse mais um tempo na Terra. Aí foi falado para ele que não, que por mais assim que o compromisso da Albina com as discípulas já tinham sido cumprido, né? E quem está querendo falar, gente? Pode falar. Isabel. Quem é o C? Isabel. É porque eu coloquei. Pode falar, Bel. Acho que eu estou com problema na comunicação. Bel. Bom, vou continuar aqui. Na hora que você quiser, você pode falar. Caiu. Aí, agora voltou, vai lá. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou tirar o vídeo, porque eu estou achando que o vídeo está atrapalhando. Quando eu vejo isso, né, então, assim, tipo, uma prece do menino teve o poder de tirar, né, a irmã Albina lá do momento do desencarne, dela ficar um tempo mais na Terra. Aí eu fico pensando o seguinte: a gente aprende que a gente tem que desapegar, igual eu fico pensando assim, quando a minha avó estava
no hospital e a gente lá fazendo prece para ela melhorar, E aí até que chegou num ponto que a gente já falou assim, olha, vamos fazer prece assim, para que seja o que for melhor, né? Então, que seja o que for melhor. Mas eu acho, né, vendo isso, até o momento que eu pudesse fazer uma prece para deixar a pessoa que eu amo perto de mim, eu falei assim, então parece que não é um egoísmo, não. Então você pensa assim, se for por minha causa, tudo bem. Só por minha causa. Ah, eu quero que fique só por minha causa. Isso é egoísmo. Agora, se for uma pessoa que vai causar um bem maior, né? Que eu acho que era o caso dela, isso não seria egoísmo, né? Por exemplo, minha avó seria egoísmo, porque aí seria por minha causa, pelo apego que eu tinha a ela. Isso seria um egoísmo. Agora, no caso da irmã Albina, não seria um egoísmo, porque ela fazia, assim, não que minha avó não fizesse, né? Ela fazia bem para as pessoas, mas a prece que eu pedi era por mim, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Na realidade, eu acho que foi até o Ezequiel que falou essa quarta, agora eu não estou lembrando quem falou, mas que a natureza ela tem um instinto, né? O instinto de socorro, o instinto de que a pessoa fique bem, a gente tem esse instinto, né? Na natureza, acho que foi até esse exemplo que ele deu, que quando um leão está caçando, a vítima dele, a presa dele, não vem e se entrega para ele. Não, ela tenta fugir, ela tenta sobreviver, né? O instinto de preservação. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse instinto, né? A gente tenta, de todas as formas, que a pessoa se recupere, a gente pede que ela se recupere, né? Assim, a gente sente que a gente é até ignorante, porque, eu vou dar um exemplo aqui, eu presenciei um desencarne e de uma pessoa muito nova, né? O Hugo, que estava lá com a gente no centro. E eu cheguei lá, ele já estava roxo, e aí o médico falou assim, não, faça respiração boca a boca, e a gente está lá fazendo respiração boca a boca. No fundo, eu sabia que ele já estava, né, já tinha desencarnado, mas estamos lá fazendo respiração boca a boca nele, e conversando com ele, volta, Hugo, volta. Então, assim, sendo que a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente deveria estar ali fazendo uma prece, né? Tentando equilibrar, mas assim, o instinto é que a gente socorra, que a gente tente fazer com que ele volte à vida ali, né? No caso aí da avó, né? Que pedindo para que ela se recupere. Mas aí chega um momento que, né? Geralmente com pessoa mais idosa acontece mais. E você vê que a pessoa está sofrendo, né? Que não está legal a pessoa ali na cama muito tempo. Você acaba pedindo que seja feito melhor, né? Que ela realmente vá. E aí a gente abre mão desse egoísmo aí, dessa vontade que a pessoa esteja com a gente, para que seja feito melhor para ela, né? Então... Mas aí, Beth, eu estava dizendo assim, a irmã Albina, ela estava muito mal. E ainda assim, ele estava ali pedindo, entendeu? Assim, fazendo a prece dele. Mas aí, no caso do Joãozinho, é um pouco diferente, né? Porque o Joãozinho, ele era um espírito elevado, a gente ainda não chegou lá, não. O Joãozinho era um espírito elevado, que já tinha convivência com a família da Albina, né? Já era um tarefeiro, e que ele tinha uma missão junto ao espírito que estava para nascer, que era seria a filha da Lloyd, né? Então a Lloyd, filha da Albina, estava grávida e com o desencarne da Albina, ela poderia sofrer um aborto e com isso colocaria em risco a missão do Joãozinho com a futura filha da Lloyd, né? Então, nesse caso aí, a súplica dele não foi porque ele ficaria separado da Albina, né? Porque ele sentiria a falta dele. Sentiria. Mas o objetivo maior foi
que quando ele saiu do corpo e percebeu a situação, né, que ele já era um espírito elevado, que ele poderia ter algum prejuízo na missão futura dele, ele intercedeu para que a Albina ficasse por mais um tempo, até que a Lloyd conseguisse ter a criança e que não tivesse mais risco, né, dessa criança aí falecer, né? Pode falar, Andréia. Beth, só um minutinho. Oi. Tem um detalhe interessante aí, que o André Luiz questiona o Jerônimo, mas o Joãozinho é uma criança, acho que 9 ou 10 anos, se não me engano. Joãozinho é uma criança, como que ele conseguiu, né, intervir numa situação dessa se ele é uma criança? Tanto é que Jerônimo fala que ele é um abnegado servo de Jesus. E outro detalhe também, ele fala que um espírito, quando atinge uma certa... Está aqui escrito. Quando ele atinge uma certa hierarquia e conhecimento, quando ele está fora do corpo, ele perde um pouco daquela condição dele infantil. Ele volta a uma condição natural. Então, razão porque ele já previa que poderia vir a acontecer qualquer coisa com a filha de Albino, né? Então, é uma das razões que na semana passada eu falei, vocês desculpem eu estar atrasado, mas é porque eu estava com um probleminha aqui do vizinho e fui resolver. Então, mas é muito interessante esse capítulo, esse detalhe que tem sobre essa questão do Joãozinho. Tanto é que Jerônimo deixa ele para o final, que o André Luiz ficou muito curioso. Mas o Joãozinho, ele é realmente um espírito... O Jerônimo chama ele de... Ele fala assim, ó... não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Então é o seguinte, isso não é para qualquer um de nós, não, porque nós pedimos sem conhecimento de causa, né? A gente pede por pedir. Mas essa semana desencarnou um cachorro nosso aqui, 14 anos. E ele não queria desencarnar, olha que interessante. Ele estava com... inclusive o médico falou, o veterinário falou que era um caso raro, que não dá tumor ao lado do coração. E ele teve um tumor no coração, ao lado do coração. E ele insistindo para viver, ele querendo viver. Eu chamei ele no particular e falei, meu amigo, você já está conosco há 14 anos, vou sentir muito sua falta, amo muito você, mas eu sei o tanto que você está esforçando para ficar com a gente. Estela veio e falou a mesma coisa com ele. No meio da madrugada, ele desencarnou. Então, assim, são situações que a gente precisa de... eu falo muito de débito e crédito. Eu falo muito isso, débito e crédito. Agora, como que se adquire crédito? Porque débito todos nós sabemos. É isso? E aí, veio essa parte, né, da intercessão aí do Joãozinho. Roberto, acho que a Andréia está com a mão levantada. Eu não estou vendo ela aqui. Andréia, pode falar. Não, eu só ia comentar uma situação que aconteceu com o animalzinho lá no centro. A tutora, né, no dia que o Ezequiel mandou a orientação, o Ezequiel passou uma medicação. E o animalzinho morreu no outro dia pela manhã. E aí essa tutora ficou, assim, se sentindo muito triste, desamparada, porque ela falou que quando ela recebeu a mensagem com a medicação, né, à noite, ela ficou extremamente esperançosa. Então, ela falou, se o Ezequiel passou uma medicação para esse animal, é porque ele tem possibilidade, né, de sobreviver, apesar de ser um quadro muito grave. E aí ela perguntou para o Ezequiel, e o que ele comentou foi justamente isso, que muitas vezes nem eles têm a resposta, nem eles sabem se o animal ou se o humano
realmente vai desencarnar, né? Que existe muitas vezes a possibilidade de uma sobrevida, né? E várias situações. Então, o que ele falou é que, a não ser que seja algo taxativo e que já se tenha uma certeza da impossibilidade e que aquilo seja melhor para a família e para o próprio, né, e para a própria pessoa que vai desencarnar, que eles jamais deixam de ser, como Ezequiel sempre fala conosco, né, o mensageiro da esperança. Porque se ele falasse com aquela tutora que o animal iria desencarnar, ele estava falando algo que ele não tinha certeza. Então, assim, até a Isabel colocou a questão da avó dela, eu acho que a gente sempre tem que se, né, assim, ter esperanças, embora a gente tenha que ter consciência das limitações, das dificuldades e das possibilidades que estejam, né, diante daquela situação. Mas eu acho que a gente se fechar, né, a uma certeza de uma fatalidade, eu acho que isso é muito doloroso, mesmo que seja algo com a possibilidade de se reverter muito baixa, né? Então, assim, esse caso para mim foi muito forte, porque a tutora, depois que conversou com Ezequiel, sabe, ela começou a entender e agradeceu, e ela falou, eu realmente teria entrado em desespero se eu tivesse recebido a mensagem de que ele iria falecer. Eu fiquei extremamente esperançosa, fui na clínica visitá-lo e não me despedir dele, e quando eu cheguei, ele partiu. Então, eu acho que, né, era só esse ponto que eu acho que muitas vezes a gente não pode se limitar realmente a simplesmente entregar, né, Ô, como algo André, sem possibilidade. André, tem uma história de Jesus muito interessante. Quando Jesus falou com os discípulos dele, né, que eles fariam o que ele faz e que muito mais, então Jesus dá a eles uma liberdade e eles saem para fazer cura. É muito interessante isso. E aí foi, se não me engano, o Tiago, né, o Tiago menor, e se não me engano, é o Tiago e o André. E os dois, eles pensaram numa pessoa que tinha lá na região deles e que estava em estado de sofrimento muito grande. Então, eles decidiram que eles iriam lá curar. E era um rapaz que já estava com seus 19 ou 20 anos. E aí eles bateram lá na porta, chamaram o pai e falaram assim, nós viemos para curar seu filho. Aí eles entram e começam a orar e tudo mais, e o menino morre. O menino morre e os dois entram em desespero, sabe? Entram em desespero. E aí eles voltam, né, para reencontrar com Jesus e falam com Jesus, né, eles muito decepcionados. Jesus vira para eles e fala assim, mas quem disse que a morte não é uma cura? Quem disse que a morte não é uma... Que a cura é libertar-se de alguma coisa. O corpo é uma prisão, ao mesmo tempo que ele é um objeto de evolução, mas ele também é uma prisão da alma, né? Então, aí é que eles foram entender que a cura não era exterminar um mal físico. Então, assim, por exemplo, imagina se o Ezequiel, como você disse, imagina se ele vira e dá uma mensagem para a pessoa, não há o que fazer, o animal vai morrer. Pô, não pode nunca fazer isso, porque mesmo ele sabendo que vai, né? Mesmo ele sabendo, mas ele não pode tirar a esperança de ninguém. Até porque nós ainda não temos o preparo total para conviver ainda com esta situação. E além disso, Vicente, ele já falou que tudo pode mudar, não é? Tudo pode mudar. Pode. Tudo pode. Aí a pioneira daqui de casa, sair com ela morta de dentro da clínica, e ela está viva já tem quase... Vai fazer 1 ano em breve. Então, tudo pode mudar. Bom, então, o André Luiz perguntou se tinha sido as pupilas, né, que tinham feito a rogativa para a Albina ficar. Aí ele falou que não, que elas tinham ali já o suporte, né, para elas continuarem o trabalho. Perguntou se tinha sido as filhas, também não tinha sido, porque
a Albina também já tinha cumprido, né, o compromisso de mãe ali com elas, já tinha ensinado, já tinha colocado elas, ensinado elas os conceitos cristãos e já tinha entregado ela ao mundo, né, ao pai, para que elas continuassem ali a jornada delas. Então, ela já tinha cumprido ali aquele compromisso. E aí, a Albina pede para chamar o Joãozinho, né? Se poderia o Joãozinho ir lá visitá-la. E aí chega o Joãozinho e o André Luiz começa a perguntar, né? Continua perguntando, aí o Jerônimo fala para ele observar ele mesmo, né? A situação. E aí o Joãozinho abraça a avó, né? E fala que estava sempre rezando por ela, para que ela ficasse boa depressa, e tinha ido no culto e pedido por ela, feito oração conjunta com todo mundo por ela. E aqui ele fala que na última vez que esteve na igreja, pedi a todos para me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E aí ela pergunta, e se Deus me chamar? E aí o Joãozinho fica muito triste, né? E fala que eles precisam dela nesse mundo. A Albina abraça e beija o Joãozinho e ela fala que ela está sentindo muito, que tem sentido muita saudade de seus hinos e pede ele para cantar para ela. E aí ele pergunta qual a música que ela gostaria que ele cantasse, e aí ela pede um hino de Jesus sendo meu. E nesse hino tem aqui, Jesus sendo meu. Estou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Nesse momento, o Joãozinho já nem consegue mais continuar cantando, né? Porque ele fica imaginando como que seria ali sem ela, né? E expressava assim, em voz tão dorida e pedindo, olhou ali para a Lloyd, tentando ter forças, né? Mas a emoção contagiou todo mundo, inclusive o André Luiz, que ele falou que quando ele se deparou, ele também estava chorando, né? Emocionado ali com aquela situação. E o Joãozinho fala, não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará. Aí ela fala, que é isso, João? Perguntou buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. O André Luiz também estava chorando. Jerônimo, porém, mantinha firme e, rindo-se bondoso, reafirmou, o menino tem razão, Albina não irá dessa vez. Então, depois de toda aquela recomposição, o tratamento que foi feito, a cirurgia que o Jerônimo fez na Albina, ela estava pronta para ficar por mais um tempo, né? E o Jerônimo pede que André Luiz olhe para a Lloyd, né? Faça uma análise ali na Lloyd. E aí ele fala que repara que aguardo alguém, uma filhinha, que já entrevimos, desde o primeiro encontro. Verifiquei que está em período ativo de maternidade em vésperas de deliverança. Ou seja, ela estava prestes a ter ali a criança, né? Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista, Ellie, abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam, fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd,
compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Então, aí que o Vicente tinha falado, né, que ele, apesar de ser criança, quando ele saía do corpo, ele tinha essa visão, né, vamos pôr entre aspas aí de adulto, mas na realidade o espírito dele retornava, né, e ele tinha essa compreensão aí do trabalho e das coisas que estavam em volta ali. E por isso ele fez essa solicitação e foi atendido, né? Paulo e Fernando, vocês querem falar? Sim, é porque eu estava relendo aqui um pouquinho para trás, me veio aqui uma pergunta, mas é mais a título, assim, da gente compreender, talvez, os processos mesmo, né, por qual se dá a reencarnação. A menina que está no ventre da Lloyd, ela é, digamos assim, parceira, né, do Joãozinho, de muitas encarnações, e o Joãozinho também é ligado à família também há séculos. Mas a condição pelo qual ele chegou até eles foi como órfão abandonado na porta de casa. E a menina chegou pelo laço consanguíneo, né? Então, existe um histórico de uma, digamos assim, de uma ratificação ou retificação de um passado anterior para ele chegar nessa condição, como órfão, na porta da casa da família, abandonado? Bom, aqui não fala, né? Como diz o Ezequiel, até o cachorro que aparece na sua frente tem um motivo. Acho que tudo realmente tem um motivo, mas aqui a gente não pode, assim, inventar o que não está, né? Aqui não fala exatamente o motivo dele ter chegado como órfão, né? Às vezes ele pode ser ser companheiro dessa criança, né? Da menina que está renascendo. Às vezes eles vão se casar e vão se casar porque ele não é filho de fato. Então, assim, a gente pode daí gerar um tanto de perspectivas aí que a gente aqui não fala. Roberto, vamos responder isso dentro do Evangelho. Jesus diz assim no Evangelho: o que é da matéria é matéria, o que é do espírito é o espírito. O fato de eu nascer filho legítimo, isso é materialismo. Nós somos materialistas. A gente valoriza muito quando o filho saiu da barriga da minha mulher. Não. São todos filhos de Deus, é tudo matéria. Aquilo ali é roupagem, não importa se é órfão, isso não importa. Isso não importa. Nós, homens, é que temos, né, infelizmente, nós ainda somos muito preconceituosos. Isso vem muito de preconceito de nossa parte. Acho que o filho não sair da minha barriga, ele não é meu filho. Isso é um preconceito violento e a gente precisa de realmente trabalhar e vencer isso, porque, independentemente de qualquer coisa, inclusive, para você ter uma ideia, na Constituição anterior, quando o filho não era de casamento, e isso é culpa de religião, não vou citar aqui qualquer não, mas é culpa de religião. Existia o filho legítimo e o filho natural. Aí na Constituição de 88 eles mudaram isso. Mas peraí, todo filho não vem de Deus? Agora, por que um filho, que a mulher casou, se a mulher caiu o casal, aí o filho é legítimo. O outro que não tem casamento, ele é ilegítimo, ele não precisa de pai, só tinha mãe. Muita gente tinha só o nome da mãe na certidão de nascimento. Aí a Constituição de 88 veio e mudou isso. Porque isso era uma aberração, né? Porque não existe ninguém, todos nós nascemos, né,
chegamos aqui pelo processo natural criado por Deus. Então, infelizmente, nós ainda somos muito materialistas. Então, assim, no caso de Joãozinho, olha que interessante, tem um detalhe aí que a maioria de vocês, ninguém tocou no assunto, eu vou tocar. Olha para você ver, Joãozinho não sabia que ela iria reencarnar. Mas ele sabia de antemão que tinha um projeto para eles reencontrar na Terra para dar sequência a um trabalho do Cristo, está escrito lá, tá certo? Olha que legal. Mesmo na condição de infantilidade, a roupagem dele é infantil, mas ele não, ele é um espírito milenar. Mentalmente ele captou, tanto é que pelas palavras de Jerônimo ali, o Jerônimo usa um termo assim, ó. Gente, a gente não pode perder nenhum detalhe. Ele usa um termo assim, ó. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. A súplica dele. Agora, olha que interessante. Ele captou que a filha, que essa moça, essa criança que vai nascer, essa menina, que ela estaria retornando. Então, só que ele entendeu que o fato dela nascer e o fato de Albina morrer, ele já sabia de antemão, no âmbito espiritual, que Albina morreria, desencarnaria. O Joãozinho sabia. E o que ele pensou? Fora da condição infantil. Se Albina desencarnar agora e a Lloyd receber, ela vai abortar, é um aborto natural, porque a tristeza pode levar a um aborto, a ansiedade pode levar a um aborto, o medo pode levar a um aborto, porque é rejeição. Então, ele, na condição dele, mesmo em corpo infantil, ele teve toda a condição para fazer uma súplica e intervir numa decisão que o mundo espiritual já tinha dado, do desencarne da Albina. Então, a gente tem que ater aos detalhes do estudo para a gente não ficar só na história, porque a história, todo mundo sabe ela, é uma sequência. Mas os detalhes é interessante. Ô Vicente, mas essa súplica dele seria de maneira consciente ou no âmbito espiritual mesmo? O que eu não entendi foi isso. A idade é só para o corpo físico. Não, eu entendi, mas assim, no caso dele, por exemplo, ele como criança, ele consciente, vamos supor, acordado, ele fez a súplica ou durante o sono ele fez a súplica como espírito, vamos dizer assim? Olha só, ele com certeza esteve no âmbito espiritual, aqui não relata não, mas ele esteve no âmbito espiritual e fora do corpo, conforme disse Jesus, o espírito sopra onde quer. Então você pode ir para a zona do sexo, para a zona que você quiser, você que escolhe, né? Agora, o que acontece? Ele, com certeza, fora disso, ele teve as informações de que a companheira dele reencarnaria como filha da Lloyd. E aí ele chegou à conclusão de que ela perderia a criança nas situações em razão, porque a história não tem como relatar tudo, porque senão fica muito grande. Mas, com certeza, a Lloyd tinha um apego muito grande à Albina, e esse apego excessivo poderia levar ela à perda da menina. Então, o que o mundo espiritual fez? No momento em que ele faz a súplica, porque é isso que é interessante, gente. Isso não é uma rezação qualquer. Isso é uma coisa, é algo, não é assim, meu cachorrinho está morrendo aqui, eu vou pedir a Deus para meu cachorrinho não morrer. Eu estou completamente por fora da programação, da projeção divina, eu não tenho. Eu vou visitar alguém e por vaidade eu peço a Deus para que alguém não morra. Eu não sei do projeto reencarnatório dele. Agora, eu posso estar ali levando o quê? Levando um pouco de mim, levando esperança para aquele espírito. Se ele vai continuar vivo na matéria ou se não vai, não é uma questão minha. Isso é uma questão do mundo espiritual superior. Então, Joãozinho, quando ele estava na matéria, ele agia como criança. Mas quando ele saía do corpo, ele era um espírito milenar. É esse que é o detalhe. Ô, Willi, que aqui fala, olha, socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida
pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação do prazo, tá? Então, aqui, esses valores intercessórios, até a equipe, né, que estava programando aí o trabalho, ele pode ter intercedido e falado da preocupação dele, e aí eles analisaram e rogaram, né, ao plano superior lá, o que poderia ser feito. Então, parece aqui, pelo que está aqui, é que foi no momento de lucidez. Então, é no momento que ele estava em sono, né, fora da matéria. Porque se a matéria interfere nas nossas vidas, então ele, como criança, ele não tinha essa total lucidez, entendeu? Mas fora do corpo, sim. E isso tem vários relatos em livros de André Luiz, que conta a história de pessoas vivendo aqui na Terra e que quando ele saía em desdobramento, que ia reencontrar, lá ele mantinha a condição que ele tinha antes. Isso, inclusive, está lá no livro Nosso Lar, a história de Ricardo, né, que era o pai do livro. Ele tinha 9 anos na Terra e, à noite, quando ele encontrava com a família que ele ia para Nosso Lar, era o Ricardo que manifestava lá. Bom, e aí aqui no final, né, tem mais perguntas. Paulo Fernanda. Não, é só porque é o seguinte... Elizabeth, desculpe. Foi perguntado, né, se a súplica dele era em desdobramento ou não. Anteriormente você leu, né, que a vozinha dele perguntou se ele tinha fé. E ele respondeu para ela, né, confie em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. Então, mesmo ele acordado, né, no corpinho infantil, ele já tinha essa... Mas tem uma diferença entre ele rezar pela saúde da mãe, da avó, no caso, né, sei lá, e uma diferença entre ele, em desdobramento, entender uma situação que está muito mais abrangente, que está falando, ó, se ela sofrer um baque emocional por causa do desencarne da Albina, ela vai ter um aborto espontâneo e aí vai atrapalhar toda a programação. A súplica é diferente. Sim. Bom, continuando aqui, então, né, o finalzinho do capítulo, o André Luiz, eles terminam ali, né, aquela ocorrência, e o André Luiz falando que ele chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Então, ele ficou ali... não assim bobo, né? Mas ele ficou surpreso, né? Com como que tudo se processou ali naquele caso, né? E aí, gente, eu tinha contado a história lá do parque, da praça do Ezequiel, e aí eu até falei com ele, porque assim, eu lembrei que quando o Ezequiel falou isso com a gente ainda estava na equipe de 12, então o pessoal que está aqui não sabe realmente a história da praça. E eu não sei contar muito bem, mas a história da praça é aquilo que eu já tinha falado, né? Que se o Ezequiel pediu para a gente pensar que numa praça, alguém muito lotada, alguém chega e dá um tiro, e aí todo mundo sai correndo para um lado e para o outro, e aí... para a gente fazer uma analogia com o nosso corpo, né? Que quando a gente leva um susto e fica emocionado, a gente desorganiza as funções do corpo, tanto físico quanto espiritual, né? E aí eu deixei de falar que o Ezequiel tinha recomendado que nessa situação, né, que você não está preparado e que você se desestabiliza, que a primeira coisa que você tem que fazer é respirar para que você consiga ter o controle do corpo, né, da sua mente, para que você possa, com esse equilíbrio, reequilibrar o corpo diante daquela situação de susto,
de desarmonia que você está vivendo naquele momento, né? Que na praça lá, em vez de sair correndo, a pessoa tinha que primeiro parar, ficar quietinha para ver o que estava acontecendo, porque ela nem sabia o que estava acontecendo, mas já estava desesperada. Então, o sentido aí dessa analogia é a gente parar, respirar e se equilibrar, tá? Só queria completar isso aí. Maravilha, Beth. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu só queria, assim, reler essa frase aqui, que eu achei interessante, né? Que o Joãozinho e a companheira não são espíritos purificados e nem redimidos, né? Mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para obtenção de oportunidade mais alta, né? Então, tipo assim, para a gente obter oportunidade de trabalho mais alto no Evangelho, a gente vai ter que ter esses créditos. E para ter esses créditos, nós vamos ter que trabalhar, se esforçar, né? Muito. Não adianta ficar... a gente tem que saber qual que é o nosso lugar dentro do cenário onde a gente se encontra, para não ficar pleiteando a oportunidade que nós ainda não temos crédito, nem habilidade, nem competência para isso, né? Mas fazer o que tiver de melhor, tiver ao nosso alcance, dentro de onde a gente foi situado. Uhum. Outra coisa que eu achei que eu me omiti aqui, foi que tem uma passagem aqui que o Fábio, eles falam que o Fábio é um companheiro que já tem uma experiência, né, que é um companheiro mais elevado, e que ele ainda não estava consciente das situações do plano espiritual. E que aí eles perguntaram por que ele, sendo um espírito elevado, ele ainda não tinha essa consciência, né, de tudo que estava acontecendo. E aí eles explicam que é paulatinamente, né, porque ele tinha acabado de desencarnar, então que ele ia recuperando essa memória aos poucos, tá? Só eu acho que é importante também, eu não tinha falado. Eu estava esperando para ver se alguém ia fazer um comentário aí sobre algo interessantíssimo. Se vocês observarem, o André Luiz, ele estava estritamente, ele ficou o tempo todo aqui curioso para saber o que estava acontecendo. E o Jerônimo, em momento nenhum, relatou para ele. É isso, isso. Ele poderia ter falado, mas ele não falou. E ele insistindo, né? Você vê, em momento nenhum ele conseguiu captar nada de informação relativa a essa questão. A gente precisa entender, é muito comum as pessoas chegar perto de mim, por exemplo, e falar assim, o Ezequiel, ele não fala tudo. Ele só fala alguns detalhes, ele não é claro. E olha que interessante, o Jerônimo vem e faz a mesma coisa. Por quê? Porque se ele te der tudo que você quer, você não se esforça para buscar. E nós temos um gravíssimo vício de querer tudo pronto. Tanto é que é muito comum. Eu já vi muito isso em centro espírita. Eu já estou há mais de 40 anos, talvez eu seja o mais velho da turma, que eu e Dona Odete. Nós somos mais velhos da turma dentro do Maria Francisca. Quantas vezes eu vi alguém sair do Maria Francisca e ir buscar recurso em outro centro? Por quê? Porque achava que no outro centro ele ia conseguir o que ele não conseguiu no Maria Francisca. Olha que interessante. Agora, olha que legal. Bom, é um direito da pessoa de fazer isso. Mas por que a espiritualidade não atenderia aquela pessoa no Maria Francisca, mas atenderia no Maria de Nazaré? Por quê? Porque o Maria de Nazaré é mais forte, é melhor, o médio é melhor. Então, assim, ainda existe muito uma ideia de que ela é ainda muito infantil.
A espiritualidade, gente, eles não fazem nada, que tudo que eles fazem, principalmente os espíritos superiores, eles fazem tudo muito consciente. Nós podemos observar aí, em várias situações, mãe, pai, de alguém que estava presente, mas não interferia, eles não tinham autoridade para interferir. Nós pegamos aqui o caso do Dimas, né? A presença lá do mentor espiritual do Dimas, e que ele não interferiu em nada. Por quê? Porque ele sabia que a autoridade para fazer o desligamento de Dimas era de Jerônimo. Agora, olha para você ver, na nossa visão humana, a gente ainda tem a ideia de que o espírito pode fazer o que ele quiser. E não é assim, não. Existe uma hierarquia, existe um projeto reencarnatório nosso, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente pensar, não é pelo fato de eu ser espírita, pelo fato de eu ser católico, pelo fato de eu ser protestante, porque o que as religiões fazem é isso. Se você é da minha religião, o Jesus que eu tenho vai resolver todos os seus problemas. Mas se você é do espiritismo, não vai não, que o Jesus de lá é diferente. O Jesus de lá é um demônio. Ou seja, então, são tantas ilusões que nós vamos criando na Terra, nós humanos, e, infelizmente, as religiões, elas, se a gente parar para pensar e buscar desde o início da criação das religiões na Terra, as religiões, não estou falando que nós não precisamos delas, mas nós ficamos tão cegos diante daqueles que estão na direção das religiões, que o sujeito fala e aquilo passa a ser verdade absoluta, mesmo que ele esteja mentindo. É como se ele tivesse com a verdade absoluta dele. O que ele falar é lei e todo mundo tem que aceitar. E o que acontece? Pela religião, nós podemos observar a opressão. Vamos pegar desde vamos pegar aqui ainda da vinda de Jesus para cá, a quantidade de atrocidade cometida em nome de Deus. É simples, é só a gente estudar, né? Vamos pegar antes da vinda de Jesus, né? Os sacerdotes dos templos, o que eles faziam? Eles mandavam na vida de todo mundo. Que diabo de religião é essa? Que você não tinha liberdade sequer de escolher ninguém para você casar. Quem decidia com quem você ia casar ou não casar era o sacerdote do templo. E a gente ainda fica aí, sabe, quase morrendo por causa daquilo que os religiosos, os dirigentes religiosos falam. E nós temos que ter, sim, cuidado. Olha o que Jesus fala lá no Evangelho, né? Tem uma passagem lá que ele é questionado e ele fala assim: observai se o Espírito vem de Deus. Está escrito lá com todas as letras. Então, a gente precisa, sim, de pensar e repensar tudo isso. Ana, você quer falar? Quer falar? É só porque disso que o Vicente tá falando. Isso, para mim, eu acho que tem uma importância tão grande que eu acho que o livro de Francisco de Assis, quem não leu, vale muito ler a pena, porque fala exatamente da atuação do Papa durante as Cruzadas, do trabalho do Papa anterior no plano espiritual para a direção das Cruzadas, fala de Maomé, da missão de Maomé no plano espiritual em relação ao sultão, né? Tem o próprio Francisco de Assis, tem de Santa Clara, justamente para a gente entender que, né, eles tocando justamente nesse cerne, né, como que o homem desvirtuou muita coisa, que o erro cometido por dirigentes anteriores, como que isso se agravou, como que o plano espiritual vem tentando lidar com essas questões dentro da roupagem que eles acreditam. Então, o Papa atuando ainda no plano espiritual como Papa, que a gente ainda se prende, né, acha que chegou lá no plano espiritual, vai todo mundo assumir a mesma roupagem, né? Então, isso também precisa ser desfeito. O livro de Francisco de Assis toca muito nisso que o Vicente está dizendo. E a ideia, né, Ana, de que tudo está certo. Ô, gente, quantas vezes a gente fala assim, não, tudo que está acontecendo tem permissão divina. Ô, gente, não é tudo que está acontecendo aí que tem permissão divina, não. Essa conversa, isso é balela.
Isso é balela de religioso. Tudo que acontece por permissão divina, não. A gente precisa ter cuidado. Nós também temos as nossas escolhas. E nossas escolhas podem estar erradas. Aí vem tudo o contrário. Vem, né? Eu faço uma escolha, ela está completamente errada. Traz desgraça para todo mundo. Não. Deus permitiu. Tá tudo certo. Gente, não é assim, não. A gente precisa interpretar isso melhor, porque, por isso que eu falei, todo mundo tinha que ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Para a gente entender qual que é a missão do Brasil. E quando a gente fala do Brasil, nós não estamos falando de terra, nós estamos falando de nós. O Brasil somos nós. Nós temos uma missão nessa terra aqui. A gente não veio parar aqui, esse país não foi selecionado, escolhido para nós podermos recebê-lo, né, como berço esplêndido, porque a gente tem missão aqui. Agora, nós precisamos de acordar. Maomé fala, né, Vicente, no livro, né, eu cometi erros nas minhas escolhas, então o meu trabalho agora é orientar o sultão para que esses erros da interpretação de Alá se modifiquem. Então, justamente. Lei de causa e efeito. Encerrado aí, Betinha? Sim, tranquilo. Ô, gente, eu queria agradecer, porque apesar da minha incapacidade, você tem paciência aí de me ouvir, né, Vicente? Nós aqui agradecemos. Mas eu agradeço aí a oportunidade. Tem nada disso não. Ninguém é mais inteligente, ninguém é mais capaz. A gente tem que entender o seguinte: nós temos que nos esforçar todo dia para sermos melhores. Todo mundo é capaz, né? Aproveitar que todo mundo é capaz, Vicente. Vamos aproveitar, antes de fazer a prece final, escolher o próximo estudo. Capítulo 18, desprendimento difícil. Eu acho que a Betinha vai continuar com o capítulo. Olha, eu agradeci, mas também não exagera. E você falou de uma situação e agora você vai falar de uma situação ruim. Você falou de uma situação boa, agora você vai falar de uma situação ruim, que é do Cavalcante. Então, eu acho que isso aí vai dar um equilíbrio bom para a gente entender melhor as coisas, que já está na sequência aí. Tá bom? Tá bom. Faz o castigo, Betinha. O castigo não, é mais um aprendizado. Uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Então, vamos poder encerrar, então, né? Eu pedi o Mauro fazer a prece para nós, Mauro. Ok, então. É porque eu demorei a entrar, né? Deixa eu ser o Will. Senhor Deus, agradecemos a bênção de termos reunidos para mais este estudo. Agradecemos ao Senhor a companhia dos nossos irmãos dos dois lados da vida. Que em nome de Jesus, meu Pai, possamos ter uma semana com esse clima que estamos aqui no estudo, um clima de amor, de bênção, de compreensão, de assimilação dos novos conteúdos. Pai querido, agradecemos essa semana e pedimos a Ti que derrame suas bênçãos em cada um de nós. Estamos aqui estudando, nos nossos familiares, que a Tua luz, que a Tua paz, que é ser de todo o nosso entendimento, possa encher os nossos corações e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Gente, eu queria dar um recado. Tem gente no grupo da equipe Amor do Ativos, né, do WhatsApp, que está querendo entrar para o grupo do estudo da medicina da alma, né? Então, quem tiver interesse, é só clicar naquele link que eu mandei hoje.
todo domingo, das 17 às 17h50, a gente está fazendo o estudo do livro Medicina da Alma para começar, lá na frente, a gente vai chegar em homeopatia. O estudo chama estudo de homeopatia, mas é relacionado a gente vai começar com o livro Medicina da Alma. Então, quem tiver interesse é só participar. É 1 hora antes, começa 1 hora antes desse grupo aqui, todo domingo. No mesmo esquema. Cada um vai fazer uma parte, um capítulo, já está definido lá de quem que vai ficar. Para quem desejar participar, é só, como diz, entrar no Skype, naquele link, tá bom? Isso aí. Combinado, pessoal. Isso aí, ok, então. Bom domingo a todos. Muito obrigado. Grande abraço.